Oi, eu sou Elara, sou jornalista, faço parte do coletivo Firminas. Somos um grupo de jornalistas independentes, mulheres de todos os lugares do Brasil, que nos reunimos, tivemos essa ideia de criar um portal que tivesse um olhar feminino e feminista sobre as notícias do mundo, e as notícias do nosso Brasil, e um jornalismo mais diversificado e mais regionalizado também. Então nós tivemos essa ideia esse ano, logo no comecinho do ano, e fomos amadurecendo isso, nos unimos em um grupo, a princípio estamos no WhatsApp, num grupo, onde a gente costuma conversar, e surgiu essa ideia de fazer esse portal, e a gente começou a se reunir em reuniões online toda semana para poder ir definindo algumas coisas e começando um projeto mais profissional. Então, nós organizamos tudo de maneira muito espontânea, muito natural. Nós começamos a pensar a respeito de... Porque é um anseio nosso, era um anseio nosso como mulheres. A gente vê que a nossa mídia ela é predominantemente feita por homens, mesmo quando o assunto são mulheres, quem trata são os homens. E aí o objetivo de Firminas é realmente trazer um olhar que seja mais feminino e que tenha uma visão politizada do feminismo, que traga uma ótica diferenciada em relação às pautas que hoje são tratadas nos grandes meios. Então, o objetivo da gente é justamente esse, trazer uma ótica diferente, uma ótica mais feminina, uma ótica mais feminista também, para as notícias que correm hoje no mundo, e também trazer mais luz para esse mundo, um mundo feminino, um mundo feminista, para tirar alguns estereótipos que existem, que são relacionados às mulheres que são feministas, e aí começar a levantar essa bola, levantar essas discussões, e começar a conversar mais seriamente e mais jornalisticamente a respeito desses assuntos. Então a gente começou muito espontaneamente, como eu disse, já se reunindo, conversando num grupo maior de WhatsApp, e aí surgiu uma ideia de fazer um podcast. Esse podcast a gente não descartou essa ideia, mas aí foi amadurecendo melhor a ideia de fazer um portal inicialmente, E aí quando os produtos editoriais forem evoluindo, a gente vai introduzir outras mídias também. Então a ideia nesse primeiro momento é criar esse portal com algumas redes sociais, daqui a pouco um canal do YouTube, depois um podcast, e aí a gente vai dialogando. Então foi muito importante para a gente fazer isso, porque mostra que a gente tem poder, que a gente consegue colocar um projeto desse para frente, e a gente também consegue trazer uma pauta diferente, uma linha editorial diferente, feminina e feminista, e sem estereótipos. Então, acho que isso é essencial hoje, porque o feminismo, de modo geral, ele está muito associado a alguns estereótipos que a gente quer desmistificar. Mulheres feministas, elas são mulheres como quaisquer outras mulheres, e nós estamos aqui para somar, e todas as mulheres são irmanadas nesse sentimento. Acho que todas as mulheres são feministas, só ainda não descobriram isso. Então é uma emoção muito grande para a gente começar esse projeto, porque é um projeto que traz a reunião de várias vozes do país. A gente começou a montar o portal e organizar as pautas e nos organizar também, e aí a gente pensou em como a gente ia fazer isso, dialogar com o nosso público, e fizemos uma pesquisa que ela foi aplicada em todo o país também. Essa pesquisa foi feita online, e a gente conseguiu traçar uma linha do que essas mulheres se interessavam, do que as mulheres hoje se interessam. E a gente descobriu algumas coisas muito importantes. Primeiro, as mulheres elas são muito interessadas em política, e elas sentem falta de um recorte editorial feminino e feminista nessa leitura das notícias de política, por exemplo. Entende? Então, uma coisa importante que a gente percebeu. Outra coisa importante que a gente percebeu é a preocupação que essas mulheres têm no cuidado com o corpo, com a saúde, e o que elas estão se interessando em ler a respeito.
né? Então a gente descobriu algumas coisas que são muito impactantes, né? Como também as mulheres têm muita dúvida, né? Que mostrou na nossa pesquisa, as mulheres têm muita dúvida sobre como acessar os seus direitos. Por exemplo, uma mulher que é vítima de violência doméstica, como é que ela pode chegar na delegacia? O que é que ela pode fazer? O que é que ela deve levar? Como é que ela pode chegar lá e acessar aquele direito, né? Então, medida protetiva, como é que ela pode fazer? Então, vieram alguns insights importantes, né? E a questão dos tabus, dos preconceitos, né? E das pautas também ligadas ao universo LGBTQIA+, né? Então, essas pautas apareceram com muita força, né, com muita importância, né, assim como cultura, comportamento, né, do ponto de vista feminino e feminista. Então, foi muito elucidativo a gente conseguir conversar sobre isso e pensar, né, e dialogar como a gente vai falar com esse público, né, feito de mulheres que têm essa necessidade de uma notícia com um ponto de vista diferenciado. E a gente conseguiu algumas dessas respostas durante essa pesquisa, que a gente pretende ficar aplicando periodicamente também. Então, o Portal Firminas já nasce grande, já nasce muito bonito, como um portal, né, realmente feito só por mulheres. Todas as editorias, todo mundo que escreve é mulher, né? A gente tem prioridade também nas pautas, também voltadas para a mulher. E aí a gente fica muito feliz e muito animado em poder começar um projeto desse, né, que conta com gente de todo o Brasil, trazendo as suas vozes e o seu jeito de fazer jornalismo também, e também os seus regionalismos também, que a gente quer democratizar e pluralizar esse exercício do jornalismo, e é esse o objetivo de Firminas.